Eu já peço que os irmãos que estiverem com sua Bíblia abram comigo no Evangelho segundo São João, no capítulo 5, de versículos 30 até o 39. Será aí a nossa segunda exposição aqui nesta atividade. E eu peço que o Eterno nos abençoe grandemente com esta passagem de João, capítulo 5, de versículos 30 até o 39. E diz assim, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque ouço o jugo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós o quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou para que as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém? Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Então aqui nós temos o Evangelho segundo São João, e aqui está narrado mais um dos debates ali, dos muitos debates que o Senhor Jesus Cristo teve ali com os judeus, com os fariseus ali e com os saduceus. Desta forma, o apóstolo ele começa a produzir este evangelho ali por volta dos anos 85 e 90 depois de Cristo. Essa foi a data aproximada em que esta carta foi datada, e está registrado mais um de muitos debates ali que o Senhor e Salvador Jesus Cristo ele teve ali com os fariseus e saduceus, ali aqueles líderes religiosos ali, e mais uma vez ele demonstra a eles de onde vinha a sua autoridade. Por isso no verso 30 ele diz o seguinte, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque ouço o jugo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então, dos versos aqui 30 até o 32, ele já começa a apresentar ali as suas credenciais ministeriais, de modo que ele começa ali a mostrar de onde vinha a autoridade que estava sobre ele. Ele disse, eu não faço nada de mim mesmo, eu estou fazendo a vontade do Pai, aquele que vós dizeis que é vosso Deus. Eu estou fazendo a vontade do Eterno, aquele que me enviou. E ele começa aqui a demonstrar essa autoridade, no verso 31, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Só que ele estava testificando do Pai, que havia enviado ele. Ele estava demonstrando o Espírito que estava sobre ele, Espírito que o compelia a fazer as obras que ele fazia. Por isso, no verso 32, olha o que está dito aqui, outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Então, de versos aí 30 até o 32, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo mostrando de onde vinha a autoridade que estava sobre ele. Essa autoridade vinha do Pai, não vinha ali de testemunho humano algum. Só que do verso 33 até o 36, ele usa ali do testemunho de João Batista,
Mas não é porque ele precisava do testemunho de João Batista ali para validar o seu ministério. É que o povo ali, os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos judeus, eles necessitavam desse testemunho aí de João como um auxílio para que eles pudessem compreender o que seria a vinda do Messias. Vamos ler esses 3 versos aqui, ó. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então ele faz o uso aí do testemunho de João Batista para demonstrar a eles que eles tinham uma tocha ali, um mensageiro que estava anunciando a chegada do Messias. E ele diz, ó, por um tempo vocês quiseram abraçar a mensagem dele, vocês quiseram ouvi-lo, porque ele era como uma tocha que ardia, que estava iluminando ali em lugar escuro. Ele estava testificando da luz, e Jesus está apontando aqui o seguinte, que essa luz da qual João Batista estava apontando ali com o seu testemunho, era ele próprio. E era isso que causava confusão entre os judeus, porque eles não compreendiam o porquê Jesus era a luz, o porquê Jesus era Deus. Ali, a partir do verso 37 até o 39, o Senhor Jesus Cristo ele já começa ali a enfatizar qual era o problema dos fariseus e saduceus. O problema deles ali é que eles eram muito conhecedores ali da mensagem de Moisés. Eles eram bons professores da lei, ali de caráter acadêmico. Eles conseguiam interpretar as escrituras a modo deles, só que lhes faltava uma coisa. Eles tinham muita luz na cabeça, meus irmãos, tinham muito conhecimento, mas o que faltava para eles era o fogo no coração, fogo do Espírito Santo. Essa chama que faria eles entenderem as Escrituras não estava dentro do coração, e isso fazia deles bons professores ali da fé judaica, dos ritos religiosos ali judaicos, mas não fazia eles bons ali discípulos de Moisés. E o porquê? Veja o verso 37 aqui, ó. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. E aqui ele já começa a dizer o problema aqui, ó, que eles não tinham a palavra, e eles não criam no testemunho de Jesus e não criam naquele que havia enviado ele, por não terem a palavra. Mas alguém pode dizer, o pastor acabou de falar que eles eram bons professores ali da fé judaica e agora está dizendo que eles não têm a palavra? Eles tinham a palavra, mas essa palavra havia se tornado morta para eles. Ela não era efetiva, porque, como eu disse, eles tinham muita iluminação ali em sua mente. Eram homens muito lúdicos, eles sabiam interpretar as Escrituras, trazer ensinamentos acadêmicos, mas faltava o fogo do Espírito Santo. E por isso, dos versos 36 até o 39, ele começa a tratar disso. Então, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes a quem ele enviou. E aqui ele diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Depois de ter dado ali aquelas declarações que eles deviam olhar para o testemunho de João Batista, não que ele precisasse do testemunho de João Batista para validar o seu ministério, e desta forma, ali os judeus necessitavam do testemunho de João Batista para quê? Como um auxílio, para que eles pudessem compreender o que era a mensagem ali da era em que eles estavam vivendo, o que seria o cumprimento ali da primeira vinda de Cristo. E agora ele diz o seguinte, examinai as Escrituras, porque nela vos parece ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ele usou o testemunho de João como um auxílio, e agora ele diz, vocês têm a Bíblia, vocês têm a Torá aí,
vocês têm o Tanakh, examinem as Escrituras, porque elas dão testemunho de mim, e vocês vão ver que ali está testificando de mim, ali fala de mim, ali está dando testemunho de tudo que eu faria. Vocês são bons aí professores da teologia judaica, vocês dizem que são aí discípulos de Moisés, e eu digo a vocês que vocês são péssimos discípulos de Moisés, porque se vocês fossem bons discípulos, vocês creriam naquele que Moisés profetizou que viria. Por isso ele diz, examinai as Escrituras, e elas vão dar testemunho de mim. Examinai as Escrituras, porque nela vos cuidai ter a vida eterna. E como eu disse, nos versos 33 a 36, ele se vale do testemunho de João, não que ele precisasse desse testemunho, como eu já disse, mas quem precisava eram os judeus. E como eu disse, de 36 a 39, Cristo demonstra que seu testemunho é muito maior aí do que o testemunho de João Batista. E o porquê? João Batista era um profeta, Jesus era a própria luz, ele era o próprio Deus em toda a plenitude que estava ali. Por isso que ele citou no verso 35 que João era apenas uma luz que estava iluminando ali. Ele era apenas uma lâmpada que refletia uma luz muito maior do que ele. E assim são todos os profetas. Os profetas são lâmpadas que refletem a luz de Cristo. Verso 37. O Senhor argumenta que eles conheciam muito bem a letra. Vamos ver o verso 37 aqui, ó. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou. É o verso 37 e 38. Então ele argumenta que eles conheciam muito da letra, mas eles não tinham o conteúdo completo da palavra. Eles de fato não conheciam a Deus e desta forma não eram verdadeiros seguidores de Moisés. Porque se eles fossem seguidores de Moisés, eles creriam naquele que Moisés profetizou. Então, pois se de fato fossem, eles creriam em Jesus. Por isso no verso 38, ele diz que eles não tinham a palavra não estava neles. De fato, como eu disse, tinham muita iluminação na cabeça, mas o que faltava no coração deles? O fogo do Espírito Santo. E por isso que quando a palavra profética que havia sido profetizada ali por Moisés se cumpriu, eles não conseguiram compreender, porque eles estavam embasados ali em ritos repetitivos, religiosos, ritos litúrgicos que não levavam a nada. Eles tinham muita iluminação ali na mente, mas faltava o fogo do Espírito Santo no coração. E no verso 39, como eu disse, ele diz, examinai as Escrituras, porque nela vos parece ter a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Vão à Bíblia, vão no Antigo Testamento, para ver que ela é mais um testemunho que Deus tem dado a meu respeito. Examinai as Escrituras, porque nela vos cuidar ter a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Com isso eu posso concluir aqui com 2 ensinamentos específicos que nós encontramos aqui. O primeiro deles, o primeiro ensinamento que o Senhor Jesus Cristo nos dá aqui nesta passagem é o seguinte. O ensinamento que o Senhor nos dá aqui é a dependência do Espírito Santo, pois não adianta muito estudo da palavra de Deus, não adianta muita dedicação sem consagração. Então não adianta você estudar muito as Escrituras se você não tem uma vida piedosa de oração, você não tem uma vida ali de união com seus irmãos, uma vida em comunidade. Então é necessário nós estarmos unidos e unânimes. Então não adianta muito estudo da palavra sem reverência, sem consagração ali e dependência do Espírito Santo. Por mais estudiosos que nós formos, se não deixarmos nos levar pelo Espírito Santo, nunca vai fazer sentido e nunca nós vamos ser verdadeiramente livres.
Aqui no capítulo 8, no verso 36, Jesus ele diz o seguinte, prestem atenção nisso, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas nós devemos nos entregar a Ele, nos entregar à dependência do Espírito Santo. Se você não se entregar ao fogo do Espírito Santo, ele nunca vai entrar no seu coração e nunca você vai dar o fruto de um verdadeiro eleito. Então, por mais estudiosos que nós formos, se nós não nos deixarmos levar pelo Espírito Santo, não vai fazer sentido. Nós vamos nos tornar bons acadêmicos, bons ali, religiosos intelectuais, mas sem o fogo do Espírito Santo. Não seremos cristãos de verdade. Desta forma, o meu conselho para vocês é o seguinte: se entreguem à dependência do Espírito Santo, se entreguem à unção do Espírito Santo, se entreguem ao Filho e sereis verdadeiramente livres, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E o segundo ensinamento que nós temos aqui é um outro que é muito importante e eu gostaria que vocês guardassem isso no seu coração ou nos vossos corações. E diz o seguinte aqui: não deixe a religião te cegar. Não deixe ela te cegar. Sem devoção e piedade é apenas um rito religioso repetitivo. Esse ensino eu acredito que vocês recordam que eu já dei aqui. Então vocês devem prestar atenção nisso. Não deixe a religião te cegar. Porque quanto mais religioso você se tornar, mais afastado de Cristo você vai estar. Porque Ele não nos ensinou uma religião, Ele nos ensinou o amor e a devoção ao Pai. Foi isso que Ele nos ensinou. E nós devemos depender dEle, depender da unção do Seu Espírito. Então, sem devoção e piedade, a religião ela se torna um rito litúrgico, repetitivo e sem sentido. Algo enfadonho e cansativo. Vãs repetições que não faz sentido. Porque a pessoa não se deixa levar pela unção do Espírito Santo, ela não mergulha na graça de Cristo. Ela está só preocupada em ir para a igreja, em ir para o culto, em ir por ir. Ir socialmente. E Miguel Bermudes Marinho, ele cita esse tipo de cristão e ele diz que esse cristão é fictício. Porque ele não tem preocupação em servir a Deus, ele vai só socialmente, ele vai só por ir, só pelo status de estar indo para um culto, mas ele não deixa a palavra germinar em seu coração. Então é necessário aprofundamento, só que aprofundamento não como os judeus ali, como os fariseus e saduceus que tinham muita luz na cabeça, eles tinham muito entendimento, eram muito sábios, mas faltava o fogo, a unção do Espírito Santo no coração. E isso fez com que eles não compreendessem a palavra. Então, se torna um ato ali repetitivo, enfadonho e cansativo. Como eu disse ali acima, baseado em uma palavra morta, sem sentido. Essa era a vida ali dos judeus, porque eles faziam ritos repetitivos, litúrgicos ali, que nem mesmo eles suportam, de tão cansativos que são. Então, baseado em uma letra morta e sem vida, onde a pessoa tem muita luz na cabeça, tem muita luz na mente, mas pouco fogo no coração, porque ela não se aprofunda. Ela fica baseado apenas em atos ali repetitivos. Enquanto a pessoa não tem esse fogo aí no coração, desta forma, quando a letra se cumpre, tal pessoa não enxerga e assim passa por alto. E foi isso que aconteceu ali com os líderes religiosos judeus. A letra estava se cumprindo, a letra estava feita a carne diante deles e eles não enxergaram. Não conseguiram compreender que aquele simples carpinteiro de Nazaré era o Deus Todo-Poderoso que estava encarnado e estava ali para cumprir a primeira vinda de Cristo e morrer para a remissão de nossos pecados, morrer em resgate ali de muitos. Então eles tinham a letra ali do Velho Testamento de forma acadêmica, intelectual, no sentido, como eu disse, eram bons professores ali da lei litúrgica judaica, mas péssimos discípulos de Moisés, de modo que quando se cumpriu a mensagem de Moisés a respeito do Messias, eles não entenderam, passou por alto, porque eles estavam ali em uma obra mecânica, eles estavam ali em seus cultos repetitivos, baseados em uma letra morta que não produzia nada.
Então tinha muito conhecimento da lei na cabeça, mas pouco fogo no coração. E quando se cumpriu a mensagem de Moisés, eles não entenderam, pois muito estudo sem devoção, meus irmãos, nunca fez sentido e nunca vai fazer sentido. Nunca fará. Então é necessário mergulharmos na unção do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa produzir o avivamento dentro do nosso coração e produzir entendimento. Porque se não desfrutarmos aí da unção do Espírito Santo, jamais chegaremos à palavra viva. E essa palavra não vai produzir nada. Será um rito litúrgico, repetitivo e cansativo. Que o Eterno nos abençoe grandemente. Graças a Deus por essas verdades.